Pode? Pode sim. Pode falar. Por exemplo, vamos falar um pouco da nossa história aqui do Dom Macedo Costa. Primeiro, mostra um Sim, pouco sim. a área de pesquisa Eu aí vou para as mostrar pessoas. sim. Aqui. Ó, gente, aqui é uma cidade onde eu nasci, né? Dom Macedo Costa, né? E vim aqui fazer uma entrevista, né, sobre minha cidade, saber onde um pouco da história aqui de Dom Macedo Costa. Aqui, ó. Aqui são o quê, irmão? Aí são os... ex-prefeitos. Esse... Ex-prefeitos. Sim. Como é o nome dele, assim? Seu O Nivaldo, né? primeiro é Edivaldo Oliveira, o segundo é Sim. Heraldo Barreto Piton, o Sim. terceiro é José do Santo Frois, e a outra menina que deu o nome à biblioteca, mas como se trata de uma pessoa viva, não pôde ficar, foi substituído. Sim. Aqui, gente, aqui. Vamos falar um pouco. Agora Aqui pode... nós temos, Sim. aqui nós temos uma coleção toda em braille. Sim. Nós temos uma coleção toda em braille, apesar de não termos, graças a Deus, nenhum deficiente visual no município. Nós temos uma coleção toda em braille, uma coleção de ciência. Nós temos toda a história da África, todos os grandes pensadores, né? Todos os grandes pensadores. É bom lembrar que a nossa cidade fez agora no dia 4 de abril 61 anos de idade. A nossa história começa no chamada Grande Freguesia de São Bartolomeu de Maragogipe. No decorrer do século XVII, essa freguesia foi dividida em 4, entre ela de São Felipe. Em 1718, essa freguesia de São Felipe se dividiu em 4. E nessa freguesia se situava a fazenda da família Souza Piton, a fazenda São Roque. Aí tem uma vacância histórica, e no ano 1883, o Francisco Félix de Souza fazia seminário em Salvador, que era filho também do capitão Francisco Félix de Souza, e quando ele alcançou o posto de diácono, o seu pai, por um orgulho pessoal, disse: eu vou fazer uma pequena capela para meu filho rezar a sua primeira missa na minha fazenda. E então o pai, que era o capitão Francisco Félix de Souza, fez uma capela, que é a nossa igreja matriz hoje, e em 22 de maio do ano 1883 rezou a primeira missa. Nessa missa se consta a presença de índios e escravos. Inclusive, eu estive pesquisando a história dos índios e chegamos à família Torre. Os únicos resquícios dos índios da nossa região é a família Torre, lá do Jacarandá. Inclusive, tem uma colega nossa aqui que é neta dessa família. Pois bem, no ano 1890, Francisco Félix de Souza conheceu D. Antônio de Macedo Costa, em Salvador. D. Antônio de Macedo Costa, que tem uma biografia exemplar, que foi também professor, nada mais, nada menos do que Rui Barbosa e Castro Alves. Em 1891, morre D. Antônio de Macedo Costa, já morava em Babacena, Minas Gerais. Aí tem outra vacância e pula para o ano 1938. No ano 1938, em homenagem a D. Antônio de Macedo Costa, a família Souza Piton se reuniu e resolveram mudar o nome da cidade, que era São Roque, e deram o nome de São Roque, em homenagem a D. Antônio de Macedo Costa. Aí mudou-se o nome pela lei 11.089, mudou o nome para Dom Macedo Costa, em 1938. Em 1953, o nome foi alterado à categoria. Ele era um povoado e passou pela lei 628 a ser uma vila, a Vila Dom Macedo Costa. Em 1962 é que ela é emancipada. É bom lembrar que nós temos que fazer jus às pessoas que estavam muito influentes daquela época, né? E lutaram muito, como o saudoso Zeca Barreto, Juvino Barreto, José Inácio de Souza Lemos, toda aquela turma. E sem esquecer o prefeito de São Felipe, seu Gumecindo Almeida, e 2 deputados estaduais também que foram muito influentes, o Carlos Facol e o Orlando Espíndola. Se essa emancipação fosse litigiosa, certamente não teria acontecido naquela época. Mas como o próprio prefeito da cidade, ele apoiou essa emancipação, tornou-se mais simples. Essa é apenas um resumo histórico, ou uma síntese do resumo da nossa história. 61 anos. Eu queria também saber um pouco sobre como nasceu Dom Macedo Costa. Isso. Sim, assim, né, que
participação aqui. Uns falam, né, que era quase município de São Felipe, né? Na verdade, é isso que eu disse. Quando a gente fala da emancipação Sim. política, porque aqui, como a gente falou, desde o século XVII, Sim. quando se criou, já existia essa fazenda. Nessa época, que pertencia tudo, até São Felipe mesmo, pertencia ainda àquela região lá de Maragogipe. Depois, a separação de São Felipe, e nós pertencíamos a São Felipe. Então, nós somos desmembrados de São Felipe por essa lei que eu falei, 1652, de 4 de abril de 62, que é esse prefeito da época, esse Gumercindo Almeida, é isso que eu estou falando, né, foi que apoiou essa emancipação política. Então, a nossa história, nós éramos de São Felipe. Éramos como fazenda, depois como vila, né, e como cidade fomos emancipados em 4 de abril de 62. O governador da época que assina o decreto é o governador o general Juraci Montenegro Magalhães, que na verdade não é dos Magalhães baiano, ele é um cearense, na verdade. Né? Bom, muito obrigado, senhor Juraci, né? Eu vou fazer um pouco de, né? Eu queria também, né, andar um pouco nessa rua aqui, minha cidade, onde eu nasci, né? Eu tenho um prazer de mostrar no Rio Grande do Sul, né? Até o povo da África também, o senegalense, né? Eles dizem que a Bahia é um pouco também África, né? E ele queria saber um pouco, eu falei assim, um dia eu ia trazer ele aqui, né? Mas tem África do Sul lá, o povo curte, né? O povo ali, eu fui lá também em Pandabi, interior de Rio Grande do Sul também, é uma história linda. E aí eu fico feliz também, né? Dessa reportagem, eu vou também filmar aqui minha cidade também toda, né? Eu pedi um rapaz meu táxi para poder fazer tudo. Mas muito obrigado, viu? Deus abençoe. Amém. Viu?